apresentação um pouco diferente aqui do conceito habitual. Nós vamos falar de inovação. Então, vamos comentar o quanto que é importante o processo inventivo na classe contábil e na grande maioria das profissões que estão acontecendo hoje. O quanto que é relevante, nós estamos avançando continuamente. Mas nós não vamos falar efetivamente de tecnologia. Nós vamos falar de mindset. Nós vamos falar de reinvenção da forma de pensar. De tal forma que a gente consiga evoluir continuamente, fazer com que nossas organizações sejam organizações que estejam o tempo inteiro crescendo e se reinventando. Nada que a gente sabe hoje vai servir para daqui a alguns anos. Nós temos que fazer diferente daqui a pouco. E nós queremos, de fato, que nossas empresas inteiras estejam preparadas no processo de inovação. Eu tenho 58 anos, sou fundador da Alterdata, fundei a empresa quando eu tinha 25 anos de idade. Eu estou há aproximadamente 40 anos fazendo softwares para a área contábil. Antes da empresa existir, já trabalhava, lidava muito com a contabilidade, então respiro a classe e via transformação, as transformações no plural, que já aconteceram várias vezes, e mais intensamente que vem acontecendo recentemente. E uma coisa que permeia a mente de muitas pessoas é que essas inovações, elas são classificadas de diversos tipos diferentes. Às vezes a gente pensa o seguinte: para eu ter sucesso na minha profissão, eu tenho que reinventar o iPhone, o Google, um carro que voa. Eu tenho que ter uma coisa completamente disruptiva. Na verdade, a disrupção que a gente vê no mundo tecnológico é algo que acontece pontualmente em algumas situações. Não é o que a gente vê todos os dias no mundo que a gente lida. Existem inovações radicais, que são aquelas que automatizam algo que já é feito de uma determinada maneira e passa a se fazer de outra forma. Isso é mais comum a gente ver, e muitos softwares estão evoluindo em processo de automação nessa linha de raciocínio. Mas a incremental é aquela que eu acho que é a mais importante, porque é ela que modifica o nosso negócio todos os dias, passo por passo. A reflexão que nós temos que fazer é por que algumas empresas elas têm um processo de reinvenção mais rápido que outras. Por que alguns contadores se reinventam com mais velocidade que outros? Isso depende da mente de um, de vários, de um ambiente. Como é que acontece isso de fato? O que a gente tem que fazer nos nossos negócios para fazer com que todos, da menina da faxina ao presidente da empresa, todos sejam inventivos, inovadores e criativos? Como é que a gente faz essa coisa acontecer? Isso é algo relevante, porque muitos futurólogos têm comentado coisas como isso aqui, que os próximos 20 anos vão ser mais importantes que os últimos 300 anos. Esse futurólogo comenta com muita propriedade que vão acontecer mais coisas nos próximos 20 anos que nos últimos 300. E eu não estou falando de tecnologia. Eu estou falando de relacionamento humano, liderança, expectativa de cliente, maneiras de aprender, o processo educacional. Nós estamos falando de uma sociedade se transformando completamente. E isso muda completamente a percepção do que é disrupção de fato. A gente pensa, às vezes, é muito comum, eu converso com muito cliente, e eles falam: não, isso tudo está acontecendo porque a internet foi inventada, as tecnologias hoje estão acontecendo essas quebras de rotinas. Isso não é verdade. Olha essa foto aqui. Essa é uma foto em 1900, na Quinta Avenida em Nova York. Se vocês observarem nessa foto, é um engarrafamento de charretes. Só tem charretes aqui. Nessa foto tem um carro, que eu marquei com a bolinha vermelha. É um engarrafamento de charretes, que tinha um procedimento, tinha um cara que pilotava charretes, que era um cocheiro, tinha um cavalo, que tinha veterinários, tinha toda uma economia que girava em função desse meio de transporte. Agora, olha essa outra foto, em 1913. Essa é uma foto também na Quinta Avenida em Nova York. Você vê que só tem um engarrafamento de carros, em 1913. Nessa foto só tem uma charrete, que ela está aqui. O que significa? Em 13 anos, uma tecnologia inteira foi dizimada. Mudou tudo. Uma economia inteira foi trocada. Os caras que pilotavam a charrete tiveram que se adaptar. Os veterinários tiveram que se adaptar. A fabricante do banco, do veículo, teve que se adaptar. Isso não é novidade. Então, o que está acontecendo hoje, que está assustando muitos profissionais contábeis, minha profissão está mudando inteira. Isso já aconteceu em muitas profissões. Muitas. É um processo normal e evolutivo. O que nós temos que entender é se nós estamos adaptados a essa mudança.
Olha essas duas fotos aqui. A de cima é de 1920, a de baixo é de 2018. As pessoas estão fazendo as mesmas coisas. Estão lendo notícias, estão lendo jornais, se informando. A reflexão maior é a seguinte: nós estamos adaptados aos veículos novos de comunicação? As nossas empresas estão usando os veículos certos, ou a gente ainda está fazendo anúncio lá em cima, a gente ainda está focado em outro veículo? Essa é a reflexão principal. Então, as coisas estão mudando por causa da mudança da sociedade como um todo e a aceleração que tomou de uns anos para cá. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, em 1982, em 85 lançaram esse computador lá, que era o mais importante da minha geração. Esse equipamento custava 36 milhões de dólares. Em 2010, 2018, a Apple lançou o iPhone 10, custando $1.000. 36 milhões de dólares contra $1.000. Até aí, nada de espanto. A diferença é a seguinte: olha a capacidade de processamento, memória desse iPhone comparado àquela máquina. Isso significa que o iPhone que está no nosso bolso tem mais capacidade de processamento do que um equipamento que custava 36 milhões de dólares em 85, anteontem. Agora, há pouco tempo atrás. Né, Edson? Não lembramos dessa época aí. Agora, há pouco tempo. Ou seja, nós estamos preparados para essa velocidade? Essa foto aqui é muito curiosa também, em 1994. Se vocês observarem esse texto aqui, está escrito aqui: parece bruxaria. Parece bruxaria porque o celular estava mandando mensagem de texto. Eram os celulares mandando mensagem de texto e saindo notícia em jornal que parece bruxaria. Não é possível uma coisa dessa. E muitos profissionais ainda não estão entendendo esse impacto. Para quem tem mais ou menos a minha idade, lembra de TVs assim, depois lembra de TV com controle remoto. E até chegar às TVs de hoje. Aqui tem uma coisa interessante. Quando eu mostro essa foto, normalmente as pessoas associam a tecnologia das televisões. Eu não estou chamando atenção para isso aqui. Eu estou chamando atenção para uma transformação que aconteceu com o controle remoto. Estudos mostram que é o seguinte: quando as TVs eram assim, as pessoas sentavam e ela tinha que levantar para ir lá trocar um canal. Era mais esforço. O que significava com isso? Que o marketing era mais poderoso. Porque o marketing prendia a gente mais naquele meia dúzia de canais que nós tínhamos. Quando o controle remoto foi inventado, houve uma troca de poderes. O poder passou para a mão do consumidor. Agora, se eu não gostar, eu clico e troco. Quando aconteceu isso, o marketing mundial teve que se adaptar. Mudar, outro tipo de atração, outro tipo de coisa para prender o cliente. O que eu estou querendo dizer é que as tecnologias, elas criam possibilidades que podem ser problemas ou podem ser oportunidades. Depende de como a gente enxerga a coisa. Esse gráfico é muito importante, que eu tirei da Harvard Business Review, uma revista mundial de gestão muito importante, que ela mostra o tamanho e aqui a duração de uma vantagem competitiva. Na década de 70, quando alguém criava algo, era muita vantagem e demorava muito tempo para alguém copiar. Um contador criou um processo novo de atender o cliente, uma coisa diferente. Ele tinha uma vantagem que durava muito. As décadas foram passando e o jogo mudou. Qual é o jogo de hoje? Eu escuto alguns contadores falarem para mim assim: bola de meio, um negócio meio antiético, desonesto, eu criei um negócio tão legal, o contador aqui na esquina copiou e está fazendo igualzinho. Companheiro, esse é o jogo de hoje. Não tem nada de antiético. É assim que funciona. A Toyota, quando faz uma coisa bacana num carro dela, 2 meses depois a Honda faz igual. A Apple lança uma coisa no iPhone, 2 meses depois o Google faz igual. A Alterdata faz um negócio bacana no software dela, 2 meses depois o concorrente faz igual. O jogo é esse. A diferença está no serviço. A diferença está na qualidade do que você entrega. Por que a Honda e a Toyota fazem a mesma coisa? Por que a Toyota vende 10 vezes mais carro que a Honda? Por quê? Não é pela funcionalidade, mas é pelo serviço, pela qualidade do que você presta. O jogo mudou. Tudo isso está acontecendo porque a sociedade está mais rápida. A melhor analogia que eu posso trazer é uma esteira, daquela esteira de aeroporto que vai levando a gente. Imagina uma esteira andando contra a gente. Essa é a sociedade contra a gente. Se eu não evoluir, não aprender, não estudar, não me transformar, ficar parado, o que acontece? A sociedade me involui, eu ando para trás. Eu retrocedo. Se eu andar na mesma velocidade da sociedade, eu fico parado, eu não cresço. Qual é a chance de eu me tornar um profissional melhor, um contador melhor, ter mais pujança, ganhar mais dinheiro, ter mais sucesso? E eu ser mais rápido que a sociedade, eu avançar mais. Como é que a gente faz isso? Criando ambientes dentro da nossa organização
que todos aprendam juntos, que todos aprendam de uma forma mais veloz, que todos questionem o status quo. Ninguém está satisfeito com o que está hoje, porque nós sabemos que nós temos que ser uma coisa diferente amanhã. Essa esteira sempre existiu. Um garoto, por exemplo, aqui em Porto Alegre, estudava em 1800 numa escola. A escola ensinava para prepará-lo para uma sociedade. Tinha uma matéria, o professor tinha um método, tudo bonitinho, para prepará-lo para uma sociedade que tinha certas profissões. Um outro menino, em 1850, 50 anos depois, que estudava na mesma escola, provavelmente ele estudava com o meu professor, com o mesmo método, para preparar para a mesma sociedade. Porque a esteira andava muito lenta. O que acontece hoje? Eu tenho 58 anos. Eu estudei no colégio para uma sociedade que não existe mais. Mudou tudo. A gente está o tempo inteiro nos preparando para a incerteza de amanhã. Então você tem que entender que a premissa da inovação é a gente estar com o nosso time preparado para uma coisa que a gente não sabe o que é. Isso é muito cruel, mas é assim que funciona. Nós não sabemos, por exemplo, a Alterdata hoje é uma empresa que tem 2.200 colaboradores, 2.200 funcionários, é a maior do país em sorte ao contrário. Eu não sei o que a empresa vai ser daqui a 2 anos, 3 anos, mas eu tenho certeza que ela vai ser diferente de hoje. E por eu ter essa certeza, eu tenho que preparar a estrutura para estar se reinventando continuamente e eu ser melhor do que a média. Melhor que a média é eu ser mais veloz que meus competidores. Vamos imaginar que eu e o Edson estamos aqui numa floresta passeando, aparece um leão na nossa frente. E o Edson olha para mim, Vladimir, esse leão vai comer a gente. Eu falei, eu acho que vai. Nós vamos ter que fugir. E ele, nós vamos ter que correr. Eu falei, vamos ter que correr muito, Edson. E ele vira para mim e fala assim, Vladimir, é impossível a gente correr mais rápido com o leão. O leão corre mais rápido que a gente. Esse leão vai comer a gente. E eu falo para ele o seguinte, Edson, eu não preciso correr mais rápido que o leão. Preciso correr mais rápido que você. Certo ou errado? Quem somos nós nessa fábula? 2 contadores que saímos da faculdade agora. Nós estamos correndo juntos. Eu fiz um curso, ele não fez. Eu aprendi a ser vendedor, ele não fez. Eu aprendi a ser um comunicador, ele não aprendeu. Eu aprendi a fazer cálculo de custo, ele não. Eu estou correndo mais. O cliente vem para mim e não vai para ele. Eu dei sorte? Não. Quem é o leão nessa fábula? O mercado. É o mercado que está devorando. Quem o mercado devora primeiro? Quem é mais lento. E aí que está o processo da importância da gente entender o que é a reinvenção. Olha isso aqui. Como é que era um ventilador em 1882? Olha como ele era em 2009. O que mudou aqui? Praticamente nada. Um motor que liga na energia, que roda uma pá. Talvez mudou aqui de metal para plástico, mas quase nada. Isso aqui não é uma invenção, uma reinvenção. Agora olha isso aqui. Isso aqui é um ventilador. Sem paz. Isso são conceitos que a gente tem que estar pensando. O que a gente está fazendo hoje dos nossos negócios para fazer diferente da média? O que você está mudando na tua operação em conta-gotas, de forma incremental, continuamente, que torna você hoje, nessa data, melhor do que o ano passado? O que você evoluiu do início da pandemia para hoje? Você tem que ter evoluído em algo. Porque essas movimentações, elas acontecem com pressões externas e internas. As pressões externas, elas vêm do governo, legislações, tecnologias que nascem. Eu me lembro quando a Alterdata estava nos softwares em ambiente DOS, que lá nos Estados Unidos inventaram o Windows. Não foi a Alterdata que inventou o Windows. Houve uma tendência mundial, então houve uma pressão externa para nós migrarmos para outro tipo de plataforma. Isso acontece. E as pressões em cima do contador, muitas delas são assim. A gente é pressionado a mudar. Porém, existe um outro movimento que é mais importante, que é o que faz a diferença de fato, que são as pressões internas. Qual é o ambiente que a gente tem interno que propicia essa evolução contínua? O que a gente tem dentro da nossa estrutura de empoderamento que faz uma menina da recepção questionar a decisão do presidente da empresa? O que eu mais quero na Alterdata é que as pessoas me critiquem, me questionem. Que ele vire para mim e fale assim, você me deu uma tarefa fazer isso. Só que eu estive pensando, se eu fizer assim, fica melhor do que você me falou. Isso que eu quero. Esse é o processo inovativo. Como é que faz uma pessoa que tem 3 meses de empresa, levanta o dedo e fala assim, aqui, eu não concordo com isso aqui não. Eu trabalhei numa outra empresa que tinha um negócio que era mais legal. O que faz? Ele não tem medo de ser questionado. Essa é a questão. É isso que eu gostaria de desenvolver. Porque quando a gente fala assim, em inovação, a gente pensa em coisas caras. Vou ter que comprar um monte de servidores,
vou ter que comprar um monte de estruturas, vou ter que pagar treinamento na PUC para todo mundo, isso vai ser super caro. Será que é assim? Vamos pensar o seguinte, vamos hipoteticamente uma situação que eu tenho uma fábrica, nesse momento, de embalar cebolas. Eu cobro cebola pequenininha um preço, cebola média outro preço, cebola grande outro preço. Eu queria que vocês me ajudassem a planejar uma máquina para embalar essas cebolas. Eu preciso de uma automação na minha fábrica, que identifique o tamanho das cebolas e separe essas cebolas para cobrar preços diferentes. Eu preciso de automação. Isso, todo mundo pensando. A gente começa a pensar em máquina, cara, investimento, raio-x, sensor de precisão, uma máquina que identifique volume, balanças para pegar o peso da cebola. Vê se vocês acham que isso aqui é inovação. Olha isso aqui. Olha isso. O que eu quero dizer com isso aqui? Isso aqui é inovação? Lógico que é. Lógico que é. Por que essa pessoa foi criativa a esse ponto? Por que você tem um funcionário que ganha igual ao outro, não é mais criativo que o outro? Será que você pagar mais e falar assim, vou dobrar o salário dos meus funcionários todos para eles serem criativos? Será que funciona? Não, não funciona. Isso não resolve. Existem outras coisas envolvidas. Esse aqui é um outro exemplo. Isso aqui era uma fábrica que tem um processo produtivo, que ela tinha uma caixinha, que tinha uma máquina que embalava o produto dentro da caixinha. A máquina sozinha pega o produto, bota na caixinha, fecha lá, bota numa caixa maior, manda para o comércio vende, o cliente chega em casa, abre a caixinha, de vez em quando estava vazia. Caso real. Havia um bug, um erro nesse equipamento, que de vez em quando a máquina não colocava um produto ali dentro. Isso dava problemas jurídicos, ação na justiça, defesa do consumidor, o rodará. A fábrica, preocupadíssima, como é que vai resolver isso? Em cada 1000 gerava de vez em quando um caso ou outro. Ela contratou engenheiros, e os engenheiros trabalharam 3 meses para descobrir uma solução e deram uma solução técnica de 8 milhões de reais, comprando balanças de precisão, máquina de raio-x para ler o interior da caixa para saber se tinha conteúdo ali dentro. Enquanto eles estavam estudando esse caso, os operários que operam a máquina, 4 operários fizeram uma vaquinha e compraram um ventilador e botaram o ventilador do lado da esteira. Quando a caixinha estava vazia, ela estava leve. Eles falavam assim, quando estava vazia, a caixinha avoava. Ela avua e jogava a caixinha vazia para fora. 80 reais contra 8 milhões de reais. A questão aqui da reflexão é a seguinte: por que esses operários tinham um ambiente necessário, empoderados, para questionar os engenheiros e testar uma coisa sem autorização de ninguém? Por que eles tinham essa autorização? Que empresa era essa que permitia que o chão da fábrica fosse criativo? Como é que você é na liderança do teu escritório contábil? Você é do tipo que permite que as pessoas testem modelos? Você briga quando eles erram? Você critica quando a coisa não funcionou? Você se acha mais inteligente que a sua própria equipe? Se isso estiver acontecendo, você está na contramão do processo evolutivo do que está acontecendo no mundo atualmente. Nós temos que entender que hoje o poder está na ponta, não está na gente. Nós, como líderes das nossas companhias, nós não somos os mais importantes da nossa companhia. A Alterdata com 2.200 pessoas. Se você me perguntar hoje, Vladimir, você é melhor em que na Alterdata? Eu vou te falar que eu sou o pior em tudo. Eu sou o pior desenvolvedor, pior no marketing, pior no financeiro. Eu sou o pior em tudo. Porque isso é a magia. Quem tem que brilhar são as estrelas que estão embaixo de mim. Eu sou um orquestrador. Quando você cria esse mindset na cabeça do líder, na cabeça intermediária do time, e lá no operacional, você cria uma dinâmica nas pessoas que todos podem inventar, criar, questionar, fazer melhor, mais barato, mais rápido. Esse é o processo. E isso não é uma coisa fácil. Einstein já falava isso. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu já escutei de clientes da Alterdata contadores falando assim: Vladimir, meu sonho é passar a pandemia e voltar ao que era. Pelo amor de Deus, não aguento mais isso. E a notícia que eu tenho que dar é a seguinte: não vai voltar nunca o que era. Você tem que ser melhor. Você tem que fazer diferente. Já foi. Nenhum escritório contábil vai voltar a ser o que era em 2019. Nós temos que ter um outro processo de gestão e preparação de times. Nós temos que fazer a coisa de uma outra forma. E isso é possível.
Se é possível fazer numa empresa desse tamanho, imagina nas nossas. A IBM é uma das maiores do mundo em gestão. Em tecnologia. Em 1910 ela fabricava relógio desde de parede, mecânico, cheio de engrenagens. Em 2018 ela é uma das maiores do mundo em inteligência artificial. Em 1990, 64% da receita dela vinha de hardware, 16% vinha de serviço, 14% de software. Olha o que aconteceu ao longo dos anos. Em 2012, 80% da receita dela vinha de serviço. Olha a transformação. O que é isso aqui? Aconteceu por magia? Porque houve uma pressão externa? Não. Isso é decisão estratégica interna. É a criação de um ambiente de transformação e adaptação a uma nova realidade. Se é possível fazer numa empresa desse tamanho aqui, nas nossas é mole, né? É isso que nós temos que botar na nossa cabeça, que na verdade daqui para frente o jogo é essas três engrenagens. São essas três engrenagens aqui. Primeiro, o conceito que nós temos que aprender sempre. Quando eu falo esses conceitos aqui, eu estou me referindo à nossa equipe inteira. Não estou falando só ao dono do escritório, ao empreendedor, não. Estou falando a todos. Até a menina do cafezinho do escritório, ela tem que estar conectada a esse conceito. Aprender sempre. Entender de gente, entender de indicadores. Daqui para frente, a sociedade é mais voltada para o trabalho coletivo de times. Eu não quero, na Alterdata, um programador, por exemplo, Einstein, super gênio, que maltrate os colegas. Não quero. Eu quero um trabalho de grupo. Eu quero a força da equipe, não a do indivíduo. Porque esse é o jogo atual. Entender de indicadores. Guarde uma frase que eu vou falar, que eu falo muito em palestras. A velocidade é mais importante que a precisão. A velocidade é mais importante que a precisão. A velocidade significa a emergência das inovações contínuas. Se nós temos que ser ágeis, nós vamos ter margens de erro. Como é que a gente detecta esse erro? Com indicadores de performance. Muitos indicadores medindo as inovações que nós estamos fazendo no nosso negócio, percebendo nossos erros e corrigindo rapidamente antes que o cliente perceba. Os erros pegos internamente antes que o cliente note. Com muita recorrência para testar. Fizemos uma ideia nova. Em vez de planejar essa ideia e lançar daqui a um ano, você faz um MVP, uma ideia curta, lança no mês que vem e mede. Na primeira semana você detectou um erro, corrigiu. Na outra semana você detectou outro, corrigiu. Daqui a 2 meses está tudo pronto. É assim que funciona hoje. Então não pode esperar. Eu sou um contador aqui da cidade de tal, tive uma ideia sensacional no congresso lá em Porto Alegre. Eu vou conversar com a minha equipe ano que vem, eu vou lançar isso aqui, em 2023 vai estar pronto. A maioria dos teus concorrentes já vão ter feito antes. Esse é o jogo. E essa pressa, ela acontece por causa de todas as modificações que vem vendo na sociedade. E tudo permeia a cabeça do líder. Como o ambiente interno é um ambiente importante para isso, a sua liderança tem que ser preparada. Não adianta você vir aqui no congresso, os seus supervisores, os seus gerentes não virem. Tudo que você está escutando aqui agora, se não passar para eles, não adianta. Você tem que transmitir, isso aqui vai ser gravado, fazer os seus gerentes assistirem esse tipo de apresentação, para você entender que é importante a cadeia inteira de valores do seu negócio estar alinhada nesse princípio. No passado não era assim. No ano passado o empreendedor via num congresso desse e ele estava com a cabeça dele antenada com conceitos novos. O time dele não. E funcionava. Hoje não. Você precisa que o time inteiro esteja alinhado. Ou seja, a presença do líder ganhou uma força enorme no processo criativo. Porque você criando esse ambiente, as pessoas criam com mais facilidade. Maslow já falava isso lá atrás. O homem criativo não é um homem comum que se acrescentou algo, deu treinamentos. Criativo é o homem do qual nada se tirou. Nós éramos criativos quando éramos crianças. Sonhavam, brincavam de carrinho, de boneca, brincavam de coisa. A gente era criativo. O que acontece? A sociedade nos coloca em armários psíquicos, nos tranca dentro de estruturas que não permitem que nós criemos. Tem medo, inseguranças. Não, se eu falar isso lá no escritório, o Edson vai brigar comigo. E se fizer isso aqui, o Samir vai brigar comigo, então eu não vou falar. Não. A gente tem que dar essa liberdade da criação. E é isso que vai transformar a nossa operação numa outra coisa. Porque a mente, a inovação, ela parte pela criatividade. A criatividade humana, ela não é linear. Ela não acontece de uma forma gráfica. Ela acontece
tridimensional, conectando coisas. Quanto mais coisas estiverem conectadas, mais a magia vai acontecer. Eu trouxe um vídeo aqui que demora 4 minutos aproximadamente, mas eu acho bem importante para a gente entender como é que nasce esse processo criativo e como é que as pessoas se conectam para criar coisas novas e serem mais inventivas. Preste atenção nesse vídeo. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre 2 palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet de Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos, que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido, mais do que tudo, o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. Esse vídeo, de onde vêm as boas ideias? Esse vídeo é espetacular, porque ele deixa claro o quanto que esse choque de ideias é importante. Agora reflete o seguinte: o que se cria dentro, que ambiente tem criado dentro do seu escritório, dentro da sua empresa contábil, nesse clima? As pessoas podem discutir objetivos, metas, sonhos, desejo. O que o escritório tem que ser daqui a 2 anos? O que cada um pode contribuir? Aquela pessoa que está lá processando o departamento pessoal, aquele que está lá controlando a escrita fiscal, o que eles estão contribuindo para o próximo ciclo da companhia? Choque de ideias. Crie ambientes que choquem.
Isso vai fazer o ambiente ser muito mais criativo e as pessoas se sentirem parte do processo e não tarefeiros. Isso muda o jogo completamente. Tudo começa no líder. Existe uma carência forte de líderes que possam criar esse ambiente, e um monte de pesquisas mostram isso. Eu trouxe 3 pesquisas diferentes que mostram características do líder. Essa fonte aqui, eu botei bolinhas vermelhas, onde são capacidades que têm a ver com pessoas. Inspirar pessoas, capacidade de identificar, capacidade de influenciar, saber ouvir. As habilidades técnicas estão em segundo plano. Elas estão sempre em segundo plano. Uma outra fonte, você vê que 3 bolinhas: inspirar e motivar pessoas, desenvolver pessoas, capacidade de colaborar em times. Não está falando aqui que o líder tem que ser o mais competente, o mais habilidoso técnico daquela coisa. Não, isso não vigora. Outra fonte: motivador, participativo, delegador, carismático. A gente tem que preparar o time. O que vocês estão fazendo para preparar os gerentes de vocês? O gerente, não dando treinamento de contabilidade, fechar balanço, não. Como é que ele comanda o time dele? Como é que ele motiva o time dele? Essa pegada que é extremamente importante, porque a liderança, ela tem como essência fazer as pessoas fazerem as coisas de uma forma automática, suave. O líder de verdade é aquele que os outros fazem o que ele quer e ninguém nem percebe que está sendo liderado, porque ele está mobilizando os corações das pessoas. Isso é treinável. E não é só para você, é para a sua equipe. Criar esse ambiente, estruturar esse ambiente de tal forma que a gente consiga transformar todo mundo em mais habilidoso, mais conhecedor de gente, dando conhecimento de perfis comportamentais das pessoas, fazendo o seu líder ser mais preparado para cobrar as metas dos outros, mas saber os problemas de cada um, a individualidade de cada um do time. Tudo isso permeia um processo de criar um ambiente que é um ambiente mais saudável. Isso aqui está em muitas literaturas. Isso aqui dá uma palestra de 2 horas falando aqui só sobre aspectos de liderança, mas eu queria só chamar a atenção que os aspectos que mais têm vigorado hoje em dia é uma liderança situacional, que ela é adaptativa de acordo com as situações. Não existe mais uma coisa que fala assim: não, eu tenho esse perfil, eu sou um líder autoritário, eu sou um líder autocrático, eu sou um líder democrático. Não. Eu, Vladimir, comandando a Alterdata, eu ando com uma caixa de ferramentas do meu lado. Quando acontece um problema, eu abro a minha caixa de ferramentas e uso a ferramenta certa. Às vezes é dar o beijinho, às vezes é brincar, às vezes é cobrar, às vezes é ter pressa, às vezes é consenso. É isso que nós temos que preparar os nossos times. Não estou falando de novo, vou bater nessa tecla várias vezes. Não é preparar vocês, é preparar o time. Muda o mindset. O mindset é a preparação do time, para que o time entenda de fato o ambiente inteiro. Líder hoje é aquele lá, não é mais esse aqui. A gente não pode ficar na nossa sala de vidro tomando decisões que nós não vamos entender o que está acontecendo na ponta. O líder é aquele que está lá entendendo os processos, gerando poder para que o time faça o que tem que ser feito de uma forma criativa e inovadora lá na ponta. Você só vai conseguir fazer isso se você estiver junto com a equipe, estiver próximo da equipe. A melhor analogia que eu posso trazer é esse cara aqui, que eu acho que alguns conhecem. O Batman é um super-herói. O Batman é o meu super-herói favorito, por acaso. O Batman não é um extraterrestre como é o Super-Homem, ele não é um mutante genético como é o Homem-Aranha ou o Hulk. O Batman é um cara normal, não tem nada demais. Só que o Batman tem muita tecnologia, ele é o cara do meu mundo. Tecnologia demais. Ele tem aquele cinto ali. Aquele cinto do Batman é o cinto de habilidades genéricas. Ele quer subir um negócio, ele tira uma funcionalidade dali. Ele quer explodir, não sei o que, ele tira uma funcionalidade dali. Quem é o contador quando ele sai da faculdade? Ele é um Batman sem cinto. Ele é um Batman que tem algumas habilidades técnicas que ele aprendeu, mas ele não tem ainda as habilidades genéricas. Como é que nós contratávamos pessoas há 10 anos, 20 anos atrás? Eu olhava o currículo e falava assim: fez faculdade, tem uma pós-graduação, ele tem experiência na empresa tal, contrata. Como é que eu contrato hoje? Eu olho essas habilidades técnicas e olho o seguinte: testes de habilidades genéricas. Ele é adaptativo? Ele é colaborativo? Ele sabe trabalhar em times? Ele sabe se expressar? Como é que ele é com pressão? Ele consegue lidar sob pressão? O jogo mudou. As habilidades técnicas, que se chama hard skill, tem um quadrado menor. Está vendo aqui? O quadrado de cima, de soft skill, são as habilidades genéricas. É isso aqui que nós temos que ter nos nossos times.
As faculdades colocam milhares de contadores por ano no mercado. Como é que se distingue quem vai dar certo e quem não vai? Não é pela habilidade técnica apenas. Isso é básico. Todo mundo está correndo junto. Aquela história do leão, eu e Edson correndo junto. Habilidade técnica. O que muda? São as habilidades genéricas. Nós temos que ser adaptativos, nós temos que ter capacidade de influenciar, nós temos que ser vendedores. O contador hoje que não é um bom vendedor, ele não conquista cliente. Ele tem que saber vender ele próprio. O contador que não sabe se comunicar, pega o microfone, vem aqui na frente e fala. Tem muitos que não conseguem. Isso é uma habilidade genérica que tem que ser adquirida. E não estou falando para o dono do escritório, estou falando para o time. Porque na hora que você começar a crescer, o teu gerente vai ter que ter contato com um grupo de clientes. Ele tem habilidades genéricas. Quando o cliente pega o telefone com um erro que o escritório cometeu, dá um esporro nele bravo. Ele tem capacidade de absorver aquilo e resolver o problema da pressão. Ele tem habilidades genéricas para isso. Essa é a reflexão. Pare e pensa. Nós estamos terminando 2021. O que você colocou no teu cinto do Batman do ano passado para agora? O que você era no começo da pandemia? O que você é hoje? O que você melhorou? Como é que você aprendeu coisas novas? Como é que você está liderando o teu time? Que habilidades genéricas tem no teu cinto do Batman hoje que não tinha lá? E o que você está fazendo hoje para melhorar o teu cinto do Batman para amanhã? Para o ano que vem? Para daqui a 2 anos? Essas reflexões são importantes, fáceis de falar e difíceis de praticar. Por quê? Nós não fomos preparados para isso. Desde o colégio. Desde o colégio nós não fomos preparados. Nós fomos preparados no colégio para dar respostas e não para fazer perguntas. No colégio, o professor dava um dever de matemática mais ou menos assim. Olha, uma pessoa demora 30 minutos para comer esse saco de pipoca aqui. 2 pessoas demoram quanto tempo para comer o mesmo saco de pipoca? Uma demora 30 minutos, 2 demora quanto tempo? As crianças respondendo lá. O professor quer 15 minutos na resposta. Hoje, se eu faço uma prova dessa, eu quero responder 5 minutos e quero certo nessa pergunta. Mas como assim? 30 minutos, 2, 5 minutos? Companheiro, vai para o cinema, você e tua namorada, a concorrente, com um único saco de pipoca. Come na velocidade comum para ver se ela não vai comer o saco inteiro. Quando tem concorrente, você acelera o processo, companheiro. Tem 2 concorrendo pelo mesmo objetivo, que é o saco de pipoca. O mundo de verdade é esse. O mundo de verdade não é o que nós fomos treinados no colégio. Isso vale para o nosso time. Então, quando você dá uma missão para o teu time, você tem que ter um mindset na sua cabeça que ele está treinado para te responder e não para te perguntar. Você tem que mudar o mindset da tua equipe. A tua equipe tem que ter a capacidade de falar assim, por que eu tenho que fazer isso assim? Você mandou, mas por quê? O cliente vai ser atendido como? Esse é o cara de valor hoje. Esse é o time de valor. Só que essas pessoas podem já estar dentro da sua empresa, só não estão treinadas. Elas estão ligadas a esse mundo, porque elas foram preparadas desde a infância dessa forma. É o que nós temos que começar a virar a chave da cabeça delas. O CRC, sabia, pode ajudar muito nisso, a criar um ambiente para treinar as equipes dos escritórios num outro mindset, numa outra forma de pensar. E a gente ganhar uma velocidade astronômica. Porque, vamos fazer uma dinâmica aqui. Vamos imaginar que eu peço a vocês para me definir o que é um skate. Pare e pensa na sua cabeça, se você tivesse que pegar um microfone e definir o que é um skate. Provavelmente a maioria de vocês pensou em algo parecido com isso. É um negócio de madeira que tem 4 rodinhas, que um cara pisa em cima, com o outro pega movimento e vai esquiando em cima daquilo. Provavelmente todos vocês definiram algo parecido com isso. Ótimo. Se vocês definiram assim, vocês têm conhecimento. Então eu posso pegar o skate, botar na mão de cada um de vocês e falar, então anda para mim, já que você tem conhecimento. A maioria pode falar assim, mas eu não sei andar. Ah, então você tem conhecimento, mas você não tem habilidade. Mas alguns de vocês talvez andem. Então o cara pode ter conhecimento, pode ter habilidade, eu vou ao skate, você anda para mim? E ele pode falar, não estou com vontade. Ah, então você tem habilidade, você tem conhecimento, mas você não tem atitude. O chá do RH, que é falado durante muitos anos, ganhou um colorido novo. E a gente tem que refletir sobre isso. A atitude está em caractere grande em amarelo para chamar a atenção. Eu não quero na Alterdata um cara que tenha faculdade, tem conhecimento. Trabalhou nos meus concorrentes, tem habilidade. E seja frouxo, não tem atitude. Não quero. Eu não quero um cara que não tem atitude de enfrentar um problema quando o cliente fala, isso aqui está com problema, e ele foge. Não quero.
Eu não quero na Alterdata um cara que não tenha presença, que parta para cima de identificar um problema que ninguém está vendo. Isso tudo é atitude. Por isso que muitas pessoas reclamam, eu vejo alguns contadores reclamando, eu dou um azar, só contrato gente ruim, gente devagar, freio de mão puxado, a gente chama isso lá no Rio de Janeiro, freio de mão puxado, o negócio não manda. Mas às vezes o erro está nele, está na liderança do time. A liderança que não permite que as pessoas tenham atitude. Quando alguém tem atitude, não necessariamente a atitude vai ser igual à minha. Então, se eu espero que ele haja na frente do cliente de um jeito, ele pode agir diferente do que eu agiria. Eu tenho que compreender isso. Eu tenho que permitir, corrigir, sem criticar em excesso, porque senão eu podo a criatividade das pessoas. Tudo isso é treinável. Dá para a gente criar dinâmicas e treinar os contadores para isso, para treinar a estrutura embaixo para isso, de tal forma que o operacional mude o perfil completamente. E a gente tem outra dinâmica. Eu tenho escrito muitos artigos sobre isso, que eu acredito muito nesse processo. Eu tenho um perfil no LinkedIn com mais de 25 mil pessoas que me seguem lá. Eu escrevo quase todos os dias conteúdos, que são conteúdos que eu espero que os contadores usem com seus clientes, seus funcionários. Passe para o seu time para debater coisas, de tal forma que a gente encontre reflexões. Uma delas é essa aqui. Isso aqui que eu adoro. Todas as empresas, a Alterdata e as empresas de vocês, todas se enquadram nisso aqui. Sabe o que significa? 20% da tua equipe são divergentes. O que é divergente? É aquele cara que faz acontecer, transforma, compra briga, vai lá no cliente, o cliente está reclamando, ele vai lá e resolve. É o cara que inova, ele quer aprender uma coisa nova. Você tem 20% de divergentes na sua empresa. 70% da sua equipe, ela é complacente. Complacente é aquele que cumpre tarefas. Ele executa, faz o que tem que fazer, ele é importante para a companhia, porque ele entrega, ele vai fazendo as coisas do jeito que tem que fazer, mas ele não inova. Ele se sente desconfortável quando muda algo. E os divergentes forçam esse time. 10% do teu time é displicente. Displicente não sabe nem para que está trabalhando com o Edson lá. Ele só quer o salário, está lá, não entende nada do que Samir quer, ele está ali, só quer o salário dele. Ele não agrega. Qual é a meta da gestão da nova forma de pensar? É você transformar esse número de divergentes maior, é você demitir os 10% dos displicentes para oxigenar a companhia e aparecer novos divergentes. Pare e pensa. Quem da tua equipe se enquadra em cada elemento desse? Tira uma foto dessa tela, hoje à noite, não dorme, fica pensando. Quem são eles? Faz a lista e começa a passar o facão. Porque os 10% estão lá. Eles estão lá, os 10%. Nós temos que saber quem eles são de fato. Tá? Isso é muito importante. Me segue no LinkedIn, que tem muitas dicas desse tipo para criar grandes reflexões. Tudo isso tem a ver, porque quem vai comandar a tua empresa, teu escritório contábil, são eles, não somos nós. A Alterdata tem 2.200 pessoas, 62% da empresa tem menos de 30 anos. Eles que têm que comandar a companhia, não eu. Se eu impor a minha forma de pensar, que estou com 58 anos, ninguém quer trabalhar comigo, porque a minha geração já pensa um pouco diferente. A gente tem que entender como é que essas gerações pensam. E essas gerações, eu trouxe uma pesquisa bem conhecida nos Estados Unidos, que mostra sobre várias óticas, como é que essa geração de 30 anos para baixo pensa, que é completamente diferente da nossa. Sobre a ótica trabalho, eles estão preocupados com limitações e restrições em horários de trabalho. Eles querem mais flexibilidade. Isso aqui foi feito antes da pandemia, tá? Antes da pandemia. 23% eles querem incentivos para tirar férias. Eu me lembro de contadores mais antigos, quando eu comecei a trabalhar, que eles falavam com orgulho assim para mim: meu escritório está muito bem, tem 20 anos que eu não tiro férias. Falavam com orgulho. Hoje, a geração de hoje, se alguém falar isso, ele vai falar: você é louco, isso aqui não tem nada a ver, porque eles querem coisas diferentes. Eles estão preocupados em habilidades de conhecimentos contínuos, eles querem aprender coisas novas. Então você tem que ter um ambiente que gere essas oportunidades. As oportunidades de trabalhar em projetos inovadores. Isso alimenta essa geração. Trabalhar com inovação continuamente. Eles querem relacionamento e amizade. Ah, peraí, trabalho é uma coisa, o indivíduo é outro. Não, nós somos unos. Se alguém tem um problema em casa, vai refletir na produtividade. A gente precisa que eles tenham ambientes colaborativos, reputação.
Hoje eles estão preocupados com reputação. Se você é desonesto, faz uma coisa errada, ninguém quer trabalhar com uma pessoa desonesta. Ele quer trabalhar num ambiente que ele sinta orgulho, que possa falar para a mãe dele: mamãe, eu trabalho lá e é muito legal, muito sério. É isso que essa geração pensa. Estilo de vida. 43% deles estão preocupados com bem-estar. Quando você não alimenta essas fontes de preocupações, olha a sua saúde, 63% deles com horários flexíveis. Se você não alimenta esses objetivos, você não está criando esse ambiente. Então os milênios, essas pessoas mais jovens, eles têm preocupações diferentes. Isso aqui dá palestra de 2 horas só sobre esse tema. A gente pode aprofundar esse estudo para ir mostrando como é que a gente cria um mindset focado nesse profissional. Então, essas habilidades são muito importantes a gente adquirindo. A gente tem que estar envolvendo os times nas decisões. Não pode simplesmente mandar alguém fazer, tem que entender o porquê. Investir nas pessoas, educando, treinamento é muito importante. A gente se contemplar financeiramente é óbvio, nossa equipe tem que ganhar bem, mas ele tem que ter apoio social e psicológico também. A gente não pode achar que as pessoas, quando entram para dentro da empresa, ela desplugou os problemas dela. Isso não é verdade. As pessoas trazem os problemas pessoais. A liderança não pode menosprezar as pessoas, porque as pessoas são importantes para o negócio. Não é você que é importante, é o time que é importante. Deve ter cuidado com o excesso de competição. A competição individual frustra. Nós estamos numa geração agora de trabalho coletivo. Se você cria competições individuais em excesso, ninguém compartilha. E como aquele vídeo que eu mostrei, compartilhamento, o choque de ideias é o que vai criar coisas novas e importantes no processo inovativo. Isso é muito difícil de acontecer individualmente. É como acender um fósforo. Você tem 20 pessoas no seu escritório, você tem 20 fósforos. Para acender o primeiro, para motivar o primeiro, exige fricção, força na caixinha de fósforo. Depois que você acendeu o primeiro, encostou no segundo, já acendeu junto. Quando você motiva uma pessoa com essa mindset que eu estou falando, ele fala com o outro fala com o outro, fala com o outro, daqui a pouco você tem uma empresa completamente inovadora. E uma essência é essa frase que eu gostaria que vocês guardassem, por favor. Da minha geração, que eu estou com 58, para a geração mais jovem. A minha geração curtia a chegada. A geração mais jovem curtia o caminho. A minha geração, quando eu tinha 18 anos, a gente pensava assim: quando eu aposentar, eu vou comprar uma casa na praia. Quando eu me aposentar, eu vou comprar uma BMW. Quando eu aposentar, eu vou viajar não sei para onde. A geração de hoje quer curtir o caminho. Eles não querem esperar aposentar. Isso significa que a estrutura da sua empresa tem que mudar. Você não pode dar uma meta de longo prazo. Você tem que dar meta de curto prazo. Você tem que treinar pequenas partículas, pequenas pílulas de conhecimento continuamente. Se você falar para ele assim: eu vou te ajudar a fazer uma faculdade, demora 5 anos, cara. Ele prefere que você dê um monte de treinamentos de 6 meses, que rapidamente ele cresça e suba, porque ele curte o caminho, ele não curte a chegada. Então, são reflexões como essa que vai mudando completamente a estrutura do ambiente inovador. Ou seja, o ambiente, a gente tem que estar misturando sempre as pressões. Na Alterdata nós fazemos coisas desse tipo: ambientes leves, onde eu tenho mesa de sinuca para o pessoal se divertir, uma sala de videogames, uma sala para o pessoal dormir, atividades de férias com as crianças, leves, porém também ambientes fortes, metas, indicadores de performance, jogando na tela Kanban nas paredes, monitores apontando indicadores de performance. Se vocês são clientes da Alterdata e na hora que você terminou o atendimento, você votou 1 estrelinha ou 5 estrelinhas num técnico, vai lá para o telão. Eles logo veem: ó, Maria acabou de ser detonada pelo Edson. É assim, porque a gente é pressão para qualidade, eficiência, junto com ambientes leves. Porque, na verdade, vocês são um maestro. Não são vocês que vão brilhar. Mudou o jogo. O jogo hoje é de você mobilizar os talentos que estão dentro da sua estrutura. Aí nós estamos criando um ambiente de inovador de fato, como se você fosse um maestro. Quem é o maestro de uma orquestra sinfônica? Ele não toca o piano melhor que o pianista, ele não toca o violino melhor que o violinista, mas ele movimenta os corações de todos melhor. Ele usa o melhor de cada um. É aí que está a grande habilidade que vocês têm que ter para criar essa estrutura na base para fazer a coisa acontecer. A pandemia ajudou nesse contexto, acelerou o processo. Tira uma foto dessa tela aí, que essa tela aqui é muito importante, eu não vou ter tempo para detalhar todos os itens, mas a sociedade mudou. Certezas para incertezas.
A incerteza que vigora hoje, resposta para perguntas, nós queremos pessoas que perguntem, hierarquia para colaborativo, queremos trabalho de time, aprendizado longo, aprendizado curto, queremos aprendizados em períodos de 4, 6 meses, continuamente crescendo. Hard skill para soft skill, queremos habilidades genéricas, cinto do Batman, resiliente para antifragilidade, aprendizado contínuo. Nós precisamos que as pessoas evoluam continuamente, nós precisamos fazer com que eles percebam essas ameaças. Há uma ameaça hoje na classe contábil de transformação, e essa ameaça é positiva. Esse artigo aqui eu coloquei no livro que eu escrevi há alguns anos atrás, o conceito do tubarão no aquário, para movimentar as pessoas. Essas movimentações é tudo porque a gente precisa hoje de profissionais na nossa estrutura que sejam mais autocorruptos. Eles têm que ser autogerenciáveis, autodisciplinados, autocorrigíveis, automotivados, ter autoaprendizado. O nosso time que está, e o time de vocês que está em home office, se ele não for isso aqui, ele não entrega as obrigações que tem que entregar. Ele tem que ter uma coisa dentro dele. Quando a gente consegue essa estrutura, a gente está entrando realmente num ambiente completamente diferente, fazendo a passagem de um técnico para um executivo. Muitos profissionais contábeis estão numa fase como eu estava quando eu tinha 24 anos. Essa é uma foto também de 24 anos, num CP500, uma máquina de 8 bits ainda, os PCs não tinham sido inventados. E ali uma foto do ano passado, numa outra posição. O que você está fazendo para possibilitar a sua equipe sair daqui e para lá? Sair de uma posição para outra. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que migrar, porque nós precisamos motivar o time para querer conhecimento novo, querer evoluir. No passado nós tínhamos problemas para ter informações, hoje não temos mais problema para ter informações. A gente tem informação do que quiser. A sua equipe aprende o que ela quiser, basta querer. Porque a internet possibilitou, inclusive, melhorar situações sociais. O que acontecia no passado? Os ricos ficavam cada vez mais ricos. Porque o rico pagava um colégio bom para o filho dele, pagava uma faculdade boa para o filho dele, um livro bom, mandava para o exterior para estudar. O rico tinha mais conhecimento e o pobre não tinha acesso a isso, cada vez ele estava mais pobre. O que acontece hoje? Qualquer menino de uma comunidade no Brasil pode acessar conteúdos lá em Harvard, nos Estados Unidos, e ele não precisa nem falar inglês. Ele pega o conteúdo, pega o tradutor do Google e ele vai aprender aquele negócio. Basta querer. Eu venho de família de classe média baixa, estudei em colégio público minha vida inteira. O que eu quiser aprender, eu aprendo. Eu entro na internet e acho em algum lugar. Vai ser no Japão, vai ser nos Estados Unidos, não importa, basta querer. Tem que ter a motivação. Sugiro que vocês vejam esse filme, para a gente finalizar. Esse filme é muito legal. O menino que descobriu o vento, mostra o poder da cultura e da leitura. Esse menino é um caso real, africano, lendo o livro, salvou uma região, a família dele inteira, é muito emocionante, é muito bacana, e mostra o quanto que é possível fazer com conhecimento, que a gente pode mobilizar o nosso time de uma outra forma. Essa é uma história real também, de um menino em Recife, escola pública, muito pobre, o professor dando tarefas, e eles não tinham computadores, as crianças do colégio. Esse menino tomou a iniciativa, foi numa loja que vendia tablet e começou a estudar nos tablets da loja. O dono da loja não criticou, começou a tirar foto e mandou para a Samsung, que é o fabricante dos equipamentos. Esse garoto saiu em um monte de capa de revista e a reflexão é: por que ele teve essa atitude e outros não tiveram? O que você está fazendo na sua empresa para ter atitude? O que você está fazendo? O que o teu time está fazendo? Atitude. Ninguém tem desculpa mais. 150 milhões de celulares existem no Brasil, 97% da população tem cobertura 4G, 92% dos brasileiros têm smartphone. A gente consegue a informação que a gente quiser. Basta estar motivado e fazendo acontecer. Os desafios são grandes. Nós temos que ter um ambiente colaborativo, participativo, nós temos que ser mais comunicativos, ter motivação, mas nós temos uma série de chances de melhorar tudo que nós fazemos. Então eu acho que por acreditar nesse conceito, a gente vem aplicando isso muito lá na Alterdata ao longo de 32 anos. A gente tem hoje cerca de 60 mil clientes, 2.200 pessoas na empresa, 130 unidades, somos a quinta maior empresa de software do país e a maior da área contábil, porque a gente acredita no valor das pessoas, no valor da inovação, da reinvenção, e é por isso que a gente fala isso tudo aqui com muita propriedade. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui tem esse foi um livro que eu escrevi há alguns anos atrás, todos os livros ali eu participei como coautor. Aqui tem algumas redes sociais, podcasts inclusive que eu tenho sobre gestão, e o LinkedIn, que é o principal local que eu troco experiência com clientes aí sobre negócio. Tá? Muito obrigado pela oportunidade.
Eu quero agradecer, Ademir. Olha, falar de inovação sempre é muito bom, mas eu vou ter que te fazer isso aqui para mim é quase que uma provocação, tudo que tu falaste aqui, mas eu vou ter que fazer isso, senão vai acabar a palestra bem aqui. Como a habilidade técnica não é importante, eu concordo com você que não pode ser um chato, mas conheci uma contadora simpaticíssima que não consegue fazer esse RF e levou uma multa de $500 mil. O que você diz sobre isso? Show de bola. Eu não falei que não é importante. Na verdade, eu estou falando que ela empata. Quando você fala que o conhecimento técnico é importante, isso é o básico do básico. Nenhum profissional e nem as organizações como o CRC, a OAB, o CREA, tem que permitir que tenham profissionais que não tenham conhecimento técnico. O que eu me refiro é o seguinte: não é o conhecimento técnico que vai lhe tornar uma pessoa de alto destaque no futuro para algo incerto. O conhecimento técnico que a gente tem hoje, ele é fundamental para exercer a profissão de uma forma digna, correta, honesta. Agora, o que vai acontecer lá na frente, ela é dependente de você plugar nesse conhecimento técnico as habilidades genéricas. É isso que eu estou querendo dizer. Então, foi muito bom você colocar essa pergunta para ficar bem claro o quanto que as coisas estão interconectadas. Não estou dizendo que não é importante não ter conhecimento técnico, isso é muito básico. É igual o programador. Nós temos uma empresa de software que não sabe fazer software, ela não consegue estar viva. Agora, eu conheço centenas de empresas de software que fazem produtos maravilhosos e o dono está fora. Não consegue ganhar dinheiro, não consegue sobreviver do próprio produto que ele sabe. Então, por quê? Faltam outras habilidades genéricas. Essa que é a questão. Bom, eu quero agradecer, Ademir, eu já fui chamado a atenção aqui devido ao tempo, nós ficaríamos talvez mais umas 2 horas falando sobre o tema, mas temos o almoço e logo após tem outras palestras. Quero agradecer pela palestra e peço para a nossa mestra de cerimônias que tomar a palavra. Neste momento, o contador Juliano Bregato Abadi fará a entrega do certificado e da lembrança do evento ao palestrante Vladimir Carvalho. Nossos agradecimentos ao palestrante Vladimir Carvalho e ao moderador Juliano Abadi por suas participações.